Olá, vamos agora dar início à nossa quarta aula da disciplina Física Matemática e essa aula vai conter essencialmente dois assuntos. Nós vamos apresentar soluções de algumas equações diferenciais ordinárias e em seguida nós vamos falar de um tipo muito importante de problema envolvendo equações diferenciais, que são chamados problemas de valor inicial, também conhecido como problemas de Cauchy. Esse é o plano do que nós vamos fazer. Nós vamos, primeiro, como eu disse, apresentar algumas soluções simples de equações diferenciais ordinárias, do qual faremos uso no futuro. Depois vamos apresentar o que são problemas de valor inicial e vamos ilustrar esses problemas com dois exemplos, a chamada lei de resfriamento de Newton e o problema de Cauchy para oscilador harmônico simples. Dois problemas simples e que que ilustram muito bem os conceitos que nós vamos aqui discutir. Como eu disse, vamos começar apresentando soluções de algumas equações diferenciais ordinárias das mais simples. E vamos começar com a primeira equação que nós apresentamos, essa equação y ponto é igual a alfa vezes y, alfa sendo uma constante, que pode inclusive ser um número complexo, não precisa ser necessariamente um número real, para o que segue. Se eu pegar essa equação e dividir ambos os dados por y de t, essa equação fica dessa forma, y ponto dividido por y igual a alfa. E o ponto interessante de fazer isso é que a gente percebe que o lado esquerdo da equação, ou seja, este lado que está aqui indicado, é nada mais, nada menos do que o logaritmo, a derivada do logaritmo natural da função y. Ou seja, o lado esquerdo, este aqui, pode ser escrito como sendo a derivada em relação a t do logaritmo de y de t. Isso é um fato que eu creio que ser bem conhecido de vocês, dos cursos de cálculo, que a gente sempre pode fazer isso, quer dizer, que vale essa igualdade. Bom, a vantagem de fazer isso, de fazer esse procedimento, primeiro, dividindo a equação original, que é essa aqui por y, e agora constatando isso, é que o lado esquerdo é meramente uma derivada de uma função, o lado direito é uma constante, e se eu integrar ambos os lados, digamos de 0 até t, eu tenho o seguinte, eu tenho que o logaritmo de y de t é alfa vezes t mais uma constante arbitrária, uma constante de integração arbitrária que a gente chama provisoriamente de c. Como vocês veem, isso aqui trata-se de uma equação que não contém mais derivadas. É simplesmente uma equação diretamente para a função y, e ela pode ser resolvida se eu simplesmente exponenciar ambos os lados, e com isso a gente obtém, exponenciando ambos os lados, que y de t é k vezes e elevado a alfa t, onde k é uma constante que vem a ser simplesmente a exponencial de c. Ou seja, retornando à transparência anterior, se eu exponencio esse lado aqui, eu fico com y de t, exponenciando esse outro lado, eu terei, deixa eu escrever aqui do lado, e elevado a alfa t mais c. E se eu chamar e elevado a c de k, a equação fica então finalmente dessa forma, como vocês aqui veem, e ela, como vocês veem, é a solução da nossa equação. Essa é a função, dentre todas as funções que há no mundo, que satisfaz aquela equação original. É esta equação aqui, ou seja, é a função cuja primeira derivada é alfa vezes a própria função. Agora, percebam que k, assim como c, é uma constante arbitrária. A gente tem, portanto, não uma, mas infinitas soluções. Observem que, como eu disse, essa função depende de y e de k. E se eu quiser fixar essa constante k, eu tenho que colocar mais alguma informação, mais algum requerimento à função y. Por exemplo, eu posso querer impor, e há muitos problemas em que isso é importante, que a função y, no instante de tempo t igual a 0, satisfaça uma equação desse tipo. Y de 0 assuma um certo valor dado y0. Y0 é alguma constante que que é dado do problema, e eu desejo, numa situação dessas, encontrar uma solução da equação diferencial que adicionalmente assuma o valor y0 no instante de tempo t igual a 0.
y0, como eu disse, é um dado do problema. E com isso, a solução completa se torna isso que vocês veem aqui, y de t, é o kappa, que passou a ser agora y0, vezes e elevado a alfa t. Bom, outra equação que nós podemos tratar de maneira similar é essa segunda equação que aqui está, y ponto de t igual a a dt y. Percebam que se trata de uma equação muito semelhante à anterior. A única diferença essencial é que esse coeficiente que aqui aparece, a, não é necessariamente constante, como antes, ela é uma função que pode depender do tempo. A gente costuma imaginar que essa função a seja contínua, mas isso não é muito relevante nessa discussão, nessa primeira discussão. E, pois bem, essa equação pode ser resolvida de uma maneira muito similar, idêntica à equação anterior, e sem muitas delongas, eu vou apresentar a vocês a solução. Eu recomendo que vocês, como exercício, demonstrem isso, a saber que a solução da equação de cima é essa função que está escrita aqui, é uma constante k, igualmente uma indeterminada, mas e arbitrária, vezes a exponencial da integral de 0 a tt de a de s ds. Percebam, aliás, que no caso da equação anterior, em que a função a de t era alfa, uma constante, a gente obtém o mesmo resultado, porque se isso aqui é uma constante alfa, essa integral dá alfa vezes t, que é exatamente o que nós tínhamos antes. Pois bem, essa então é uma segunda equação que pode ser resolvida de uma maneira absolutamente similar à anterior. E como exercício eu sugiro a vocês provarem por conta própria que de fato essa expressão resolve a equação de cima, ou seja, essa equação que está aqui indicada. Mais um exercício que eu sugiro a vocês, esse é um pouquinho mais difícil, mas não muito, consiste em mostrar que a solução dessa equação linear e homogênea, linear de primeira ordem, mas não homogênea, que aqui está escrito, é só um pouquinho mais geral do que a anterior, porque ela contém este termo aqui, que faz dela uma equação não homogênea. Pois bem, o que nós sugerimos é vocês demonstrarem que a solução dessa equação é dada por essa expressão que aqui está, onde p de t vem a ser esta função, exponencial da integral de a, e novamente aparece aqui uma constante k, que é arbitrária. Assim como nos casos anteriores, aparece nesse caso também uma equação arbitrária. Pois bem, então nós sugerimos que vocês façam esse exercício e, como antes, vale o mesmo comentário, para fixar essa constante é necessário preciso impor alguma condição adicional à função, por exemplo, uma condição inicial que fixa o valor de y num certo instante de tempo. Por exemplo, se vocês quiserem impor que y no instante de tempo t igual a zero, assuma o valor y0, um valor dado, então é muito fácil checar que a solução tem esta forma aqui, porque é muito fácil checar que a função k, a constante k da página anterior, deixa eu voltar para lá, essa constante k que aqui aparece, ela, sob essa imposição de que y assume o valor y0 em t igual a zero, ela tem que ser igual a y0. E, portanto, a solução do problema se assume esta forma que vocês aqui veem. Então, como exercício, eu sugiro que vocês verifiquem esse fato. Todos esses exercícios são bastante importantes para o que virá e é importante que vocês se familiarizem com eles desde já. Agora, uma vez que nós aprendemos a resolver essas equações diferenciais simples, foram, como nós vimos, equações diferenciais de primeira ordem, lineares, homogêneas e não homogêneas, deixe-me apresentar a vocês uma nova classe de problemas, não de equações, mas de problemas envolvendo equações diferenciais, que é muito importante, especialmente em física, em praticamente todas as aplicações de física
ou quase todas as aplicações em física de equações diferenciais, surgem problemas desse tipo. No que consiste um problema de valor inicial? Trata-se de um problema no qual a gente deseja encontrar uma grandeza que satisfaz uma certa equação diferencial, por exemplo, do tipo que nós andamos vendo, e a suma, junto com as suas derivadas, determinados valores específicos em um certo instante de tempo. Ou seja, a gente procura uma grandeza y nesse tipo de problema, que satisfaz uma certa equação e, num certo instante de tempo, essa função e suas derivadas tenham valores pré-fixados. Problemas de valor inicial são também denominados problemas de Cauchy. Ambos os nomes, problemas de valor inicial e Cauchy, são sinônimos e nós vamos usar um ou outro conforme o gosto. Eu creio que Cauchy tenha sido o primeiro matemático a se dedicar a esse tipo de problema, certamente inspirado em muitos problemas que existem na física que são dessa natureza. E para ilustrar esses problemas de Cauchy, eu vou considerar dois problemas de física tradicionais. Um é a chamada lei de resfriamento de Newton e a outra é o problema do oscilador harmônico simples, dois problemas bastante importantes. Bom, um exemplo dos mais simples de problema de valor inicial envolve uma lei empírica, uma lei experimental, ela não tem uma demonstração teórica, denominada de lei de resfriamento de Newton. No que consiste isso? Vamos supor que nós tenhamos um corpo sólido, pequeno, ou seja, de pequenas dimensões, e vamos supor que a função t de t descreva a temperatura desse corpo pequeno num determinado instante de tempo t. E vamos supor também que esse corpo não esteja isolado do mundo, ele esteja num ambiente onde a temperatura dominante seja, vamos dizer, T índice M. M se refere ao meio ambiente onde a temperatura, onde o corpo se encontra. Então, um corpo pequeno, digamos um copo, uma pedra, que se encontra no ambiente, por exemplo, no ar, e esse ambiente está numa temperatura fixa Tm. E vamos supor também que esse corpo pequeno, ele possa trocar calor com o meio ambiente. Como é que a temperatura evolui com o tempo se a temperatura inicial num determinado instante de tempo é, digamos, T0? Pois bem, segundo a lei de resfriamento de Newton, a equação diferencial que rege a evolução dessa temperatura, ou seja, a função T de T, é esta equação que aqui está. Ela diz essencialmente que T ponto, a derivada de T da temperatura em função do tempo, é uma constante menos K. K é um número positivo, portanto esse fator aqui é, em geral, negativo, vezes a diferença de temperatura em cada instante de tempo entre o corpo e o meio ambiente onde ele se encontra. Kappa, ou essa constante que aqui aparece, é uma constante em geral, ela não depende do tempo nem da temperatura, uma boa aproximação, e ela é uma característica tanto do corpo quanto do meio onde ele se encontra. Na realidade, essa constante descreve o quão facilmente calor é trocado entre o corpo e o meio. Se o meio troca calor com o corpo muito rapidamente, então kappa assume um valor grande. Se a troca de calor é difícil, então kappa assume um valor pequeno. Então essa é a equação diferencial que expressa uma lei física, a lei de resfriamento de Newton. Vocês veem que aqui temos um reflexo daquilo que eu disse logo no começo desse curso, que equações diferenciais expressam leis físicas, e leis físicas são expressas em termos de equações diferenciais. Aqui está mais um exemplo. Isso aqui é uma equação diferencial, que vocês claramente verificam se trata de uma equação diferencial linear, não homogênea, caso Tm seja não nulo, e de primeira ordem. E essa equação expressa essa lei experimental, empírica, que é chamada de lei de Newton. Lei do resfriamento de Newton. Então, a questão que se coloca é a seguinte: suponha que a temperatura do corpo no instante de tempo t igual a zero seja um certo T0, essa temperatura inicial do corpo.
A pergunta é, qual a sua temperatura em um outro instante de tempo? E claramente se trata de um problema que a gente pode classificar como problema de Cauchy ou problema de valor inicial. A gente tem uma equação diferencial que rege um fenômeno físico e essa grandeza física que nós estamos interessados, que é a temperatura, ela assume um valor prefixado, T0, num certo instante de tempo que a gente convenciona aqui ser T igual a zero. Então o que a gente faz é procurar saber como resolver aquela equação, e nós, na verdade, já resolvemos essa equação. Se vocês voltarem à equação 3, que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, era a equação que regia esta aqui, a solução de uma equação diferencial desse tipo, linear, ou não homogênea, numa situação bastante geral, inclusive em que A e B são dependentes do tempo. Nós vimos que a solução geral era esta que está colocada aqui, y0 sendo o valor inicial de y. Bom, se vocês trocarem as coisas para nosso problema, y agora é a função t maiúsculo, a função a é menos kappa e b correspondente a menos kappa vezes tm, vocês facilmente constatam que, usando esta expressão que aqui está, que é a solução do nosso problema desta equação, com essa condição inicial, é essa função que está dada aqui. Basta simplesmente substituir. Ou seja, a temperatura como função do tempo é dada por essa expressão, tem uma constante aqui, uma outra constante que depende da diferença de temperaturas entre a temperatura inicial e a do meio, e aqui um decaimento exponencial com kappa. Como exercício, a gente pede para vocês provarem esse fato, é quase trivial, utilizando para isso a solução da equação 3, ou simplesmente verificar diretamente que isso daí é a solução do problema. E nós pedimos também que vocês façam alguns exercícios para estudar propriedades dessa equação que aqui está. Por exemplo, uma propriedade muito interessante que a gente praticamente já vê é que a condição inicial é realmente satisfeita por essa equação. A condição inicial é que em t igual a zero, a solução seja t0. E de fato é assim, porque em t igual a zero, isso aqui vale 1, e aí esse termo tm cancela com esse outro termo, esse aqui cancela com esse, em t igual a zero, sobra só o t0. Então, a condição inicial é satisfeita. Outra coisa muito interessante é verificar o que acontece quando o tempo vai para o infinito. Ou seja, se a gente espera bastante tempo, desde o instante inicial, onde a temperatura era T0, o que acontece com a troca de calor entre o corpo e o meio ambiente. Bom, se vocês fazem T indo para o infinito, este fator aqui vai a zero, ele leva, portanto, esse fator todo aqui para zero, sobra apenas esse. O que significa dizer que no limite em que t vai para mais infinito, a temperatura T de t converge a Tm, ou seja, a temperatura do corpo se aproxima da temperatura do ambiente, e com isso a gente vê pela equação que estabelece aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, não ocorre mais nenhuma troca de calor entre o corpo e o ambiente. Tudo isso pode ser provado simplesmente fazendo uma análise simples, elementar até, da solução da equação diferencial, essa equação que aqui está, a equação que eu me refiro à lei de Newton, a lei do resfriamento de Newton, com a imposição de uma certa condição inicial. Um outro exemplo importante é o chamado problema do oscilador harmônico simples, que vem a ser, como vocês bem sabem, a solução desta equação diferencial, uma equação de segunda ordem, que descreve o movimento de uma partícula de massa m presa a uma mola de constante k. Eu estou supondo x igual a zero como sendo a posição de equilíbrio da mola, e essa equação está dizendo que o produto massa vezes aceleração é menos k vezes x, ou seja, a força que a mola exerce sobre a massa m. Esse é um problema muito bem conhecido de mecânica. E a solução geral dessa equação, eu creio que vocês conheçam muito bem, é dada por esta expressão que aqui está. X de t é a vezes cosseno de ômega t mais b vezes seno de ômega t, onde ômega, a chamada frequência natural desse sistema massa-mola, é a raiz de k sobre m, a raiz da constante da mola dividida por m.
Essa solução indica que a mola exerce um movimento oscilatório periódico com período 2π sobre ômega. A e B são duas constantes arbitrárias. Para resolver a equação, eu não preciso fixar A e B. Para quaisquer A e B, a equação diferencial, esta aqui, é satisfeita. Agora, o que é que nós precisamos fazer para fixar valores para A e B? Eles são arbitrários em geral, mas suponha que nós queremos requerer que a função x de t satisfaça algumas condições iniciais. É muito comum em mecânica, na mecânica clássica, que a gente imponha que a solução e sua primeira derivada, ou seja, a posição da partícula e a velocidade, assumam certos valores especificados no instante de tempo t igual a zero. Por exemplo, a gente pode querer impor que a posição inicial da massa seja x0 e a sua velocidade inicial seja um certo v0, grandezas dadas. X0 e v0 são, portanto, a posição inicial e a velocidade inicial. Com essa imposição, o nosso problema original de resolver aquela equação de movimento se torna um problema de valor inicial. E é muito fácil de verificar, e nós sugerimos vocês fazerem como exercício, certamente já viram isso em algum curso de mecânica, é que com essas imposições a constante A é x0 e a constante B é v0 sobre ômega 0. E com isso a solução completa do problema de valor inicial daquele sistema massa-mola, com a imposição dessas condições iniciais que fixam posição e velocidade inicial, é esta função que vocês veem aqui, que representa uma oscilação com frequência 2π sobre ômega, e a amplitude da oscilação vocês podem inferir desses coeficientes que são x0, multiplicando por cosseno de ômega t, e v0 sobre ômega, multiplicando por seno de ômega t. Problemas de valor inicial ocorrem também de forma importante em equações de derivadas parciais, como nas equações de onda e na equação de difusão de calor. E sobre isso nós vamos falar em aulas futuras com um certo detalhe. E, por hora, eu espero que isso tenha dado uma ilustração a vocês do que são esses importantes problemas. E, como eu disse, nós vamos retomar essas questões, vamos analisar mais alguns problemas de valores iniciais, especialmente no contexto de equações diferenciais parciais, em aulas futuras. Então, resumindo esta aula, nós apresentamos a solução geral de equações diferenciais lineares de primeira ordem, homogêneas e não homogêneas, mesmo com coeficientes não constantes. Apresentamos a noção de problema de valor inicial, também denominado problema de Cauchy, e encontramos soluções de dois problemas de valor inicial de interesse para a física, o problema do resfriamento de Newton e o problema do oscilador harmônico simples. E, como sempre, eu coloco aqui ao final uma lista bibliográfica que eventualmente pode interessar a vocês. Muito obrigado.